a cidade mais inútil do Brasil em 4K. Poxa, que upgrade, hein? Vídeo do canal Elementar, vou deixar o like. Quem me recomendou esse vídeo foi o Trumpzinho. O link tá aí embaixo. Vamos lá, vamos mergulhar aqui na cidade mais inútil do Brasil. Você sabia que tem uma cidade brasileira onde praticamente todo mundo vive do Bolsa Família? Em Itaubal do Piririm, no Amapá. Rapaz, até o nome é escroto, né, velho? 93% da população depende do programa para sobreviver. É um número tão alto que à primeira vista parece até um erro, mas não é. Nós trabalhamos e pagamos impostos que bancam a cidade inteira e existe uma dependência total de repasses federais. E não só para as famílias, mas também para o próprio município. E é justamente aí que a história começa a ficar ainda mais estranha. Porque quando quase ninguém trabalha, quase ninguém produz e quase ninguém paga imposto, alguém ainda precisa bancar uma prefeitura inteira. Isso inclui o gabinete do prefeito, secretarias, vereadores, servidores... Mano, imagina você viver num lugar que ninguém produz nada. Tipo assim, a cidade não arrecada impostos porque ninguém paga porra nenhuma. Tá ligado? A galera é só suga, velho. Comida, que lugar maldito, bicho. Carros oficiais, etc. Tudo isso continua existindo e custando muito caro para todos nós. Mesmo sem uma economia real por trás. Então, como uma cidade inteira pode funcionar assim? Você paga 6 mil reais na memória RAM só pra bancar essa cidade aqui, velho. E seria essa a cidade mais inútil? Não, pô, tem muitos lugares aqui no Nordeste, tem muitos estados. Tem muitos não, mas tem alguns que eles se pagam. Que eles pagam mais impostos do que recebem. Às vezes tem os que ficam neutro ali, mas se pagam. Então nem todo estado exatamente é bancado, tá ligado? Tanto é que Pernambuco, por exemplo, ele a cada 100 reais que ele recebe, ele paga 103. Então ainda tem uns lugarzinhos aí que o pessoal, que mesmo aqui no Nordeste, o pessoal paga mais imposto do que recebe. Do Brasil? Que vinheta legal. Itaubal tem cerca de 6 mil habitantes. E desses 6 mil, 5,6 mil fazem parte de famílias inscritas no programa. Olha que vagabundagem da peste, velho. Quase todo mundo. Mas o mais importante é o que vem depois. Existem apenas 29 pessoas com carteira assinada em toda Itaubal. Muito bom. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Isso significa que a cidade inteira opera com um emprego formal para cada 215 moradores. Não existe economia ativa, nem geração de renda e nem mercado de trabalho. É algo tão fora da curva que deixa óbvio que algo está profundamente errado. Como essa cidade vive? O IBGE registra menos de 80 veículos no município, o que dá cerca de 13 carros. Mano, só 29 pessoas na cidade inteira produzem alguma coisa. É como se, tipo assim, só tivesse uma loja, sei lá, tem uma Exposen de calçados com 29 funcionários e, tipo, eles pagam imposto e o resto não tem mais nada lá, velho. Esse dinheiro todo vem de algum outro lugar. Para cada 1.000 habitantes. O desenvolvimento é similar ao de um país miserável. E Foi muito seco, velho. Foi muito seco, mano. É parecido com o país miserável. Puta la merda, cara. Pelo amor de Deus, velho. os números confirmam Aposto que aquele Watchmen é um dos que você não vende. Eu vendo na hora. O Watchmen eu vendo e vendo muito, que ele é muito valioso, aquela HQ do Watchmen que eu tenho ali, velho. exatamente isso. A renda anual por pessoa em Itaubal gira em torno de 15 mil reais. 15 mil reais por ano, pouco mais de 1.200 reais por mês. Claro que essa média é puxada para cima por conta dos verdadeiros sanguessugas. Dentro desse mesmo território pobre, o prefeito recebe 173 mil reais por ano. É um contraste que salta aos olhos. Essa Enquanto coleção a cidade não. inteira vive com renda de país pobre, o topo da administração ganha salário de cidade grande. Itaubal foi moldada para ser dependente de repasses do dinheiro dos seus impostos. Uma cidade sem Bicho, o Nordeste precisa acabar, velho. empregos, sem frota, sem atividade econômica e extremamente dependente de repasses, não se sustenta sozinha. Mas a máquina pública continua lá. Gabinete completo, secretarias, folha de pagamento, vereadores e emendas. Tudo funcionando numa cidade onde praticamente ninguém produz e onde quase não existe arrecadação própria. Como alguém pode olhar para esses números e achar normal que 93% da cidade viva do mesmo programa
enquanto o topo do poder recebe salários tão Deixa eu ver um altos. negócio aqui rapidinho. Um erro, mas não é. Nós trabalhamos e pagamos Taubal do Piririm, no Amapá, 93% da população. Ah, mas isso aqui não é nem no enquanto Nordeste o topo não, do pô. poder recebe Isso aqui salários não é no tão Nordeste altos. não, pô. E será que essa estrutura política local não se beneficia dessa pobreza permanente? Mas antes de responder isso, eu preciso te dizer uma coisa. Fazer vídeos como esse, expondo problemas do nosso país, pode gerar incômodo. Amapá já é do especialmente quando norte, pô. Amapá já é do norte. se trata de um assunto tão sensível como política e assistencialismo. Por isso, eu sempre alerto outros criadores de conteúdo, sejam eles meus alunos ou não, sobre os riscos envolvidos. Mas dá pra criar bons conteúdos com vídeos simples e transformar isso em um negócio, sem esse risco. Por exemplo, olha esse vídeo aqui falando sobre algo simples, por que existe tantos condomínios no Brasil. Em apenas 6 dias ele fez mais de 300 mil visualizações. Ou esse outro que responde à pergunta, por que não fazemos estradas como os americanos, que no primeiro mês fez quase 1 milhão de visualizações. Tem água, é no norte, mas continua sendo baiano, velho. Norte é um Nordeste com água. Mas, bicho, só alguns lugares do Nordeste que não tem água, pô. Vídeos como esse são simples de fazer, rápidos e podem gerar de 5 até mais de 50 mil reais em alguns casos. Se você quer entender como eu faço isso e como você pode fazer, eu criei uma masterclass chamada Engajamento Invisível. Para assistir é só apontar a câmera do seu celular. Quando a gente abre o orçamento de Itaubal, a sensação é a mesma de olhar para uma cidade que existe no papel, mas que não existe na prática. Porque quem vê de fora imagina que com tão pouca atividade econômica, a estrutura pública seria mínima. Mas é o contrário. A máquina é grande, cara, inchada e depende quase integralmente do dinheiro que Eu sou de Recife, Pernambuco. vem de fora. Segundo dados disponibilizados no portal do Bolsa Família, no mês de novembro de 2025, o município de Itaubal teve 2.000 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, com 5.640 pessoas beneficiadas. Mano, pera aí, pô. 2.000 famílias. 5.640 pessoas beneficiadas. Mano, vai se fuder, caraca. E totalizando um investimento de R$ 1.473.147 reaisinhos, e um benefício médio de R$ 736,94. Não consegui puxar a informação do ano inteiro, mas usando esse número como base, são pelo menos 16 milhões de reais por ano. E isso direto do governo federal para o bolso de cada pessoa. Nossos impostos também sustentam Sou da Bahia não, meu irmão? a prefeitura, que administra a cidade para toda essa população inativa. A previsão orçamentária de 2024 apresentava uma receita líquida de pouco mais de 20 milhões de reais. Parece muito para um município tão pequeno. E esse número não diz quase nada sobre a realidade local. Porque desse valor todo, menos de 800 mil reais vem de arrecadação própria. IPTU, ISS, taxas, multas, tudo somado. O resto é repasse federal. É dinheiro que chega porque a cidade não consegue gerar por conta própria. E aí entra o dado que mais me perturba nisso tudo. Itaubal tem apenas 29 moradores com carteira assinada. Como é que um lugar assim vai gerar imposto? Só que o problema não é só a falta de arrecadação. O problema é o tamanho da máquina que precisa ser alimentada. Segundo dados levantados pela Caravela, o PIB da cidade é de cerca de 87,9 milhões de reais, sendo que 72,7% do valor adicionado advém da administração pública. Como é que essa cidade pode ter um PIB desse? Tá ligado? Porra, bicho, os impostos têm que vir de outra cidade, porra. E é aí que tudo começa a ficar estranho. A Câmara Municipal, por exemplo, que é onde trabalham os vereadores da cidade, consome quase 800 mil reais por ano. São 9 vereadores, de acordo com o portal deles. Tem o rede não? Uma cidade desse porte precisa de uma estrutura legislativa desse tamanho. Os vereadores É por isso que o MBL quer acabar com um monte de município, sabia? Uma cidade dessa, um lugar de merda desse aqui, com um monte de parasita e sugador, eles... Não deveria existir essa cidade. Territorialmente falando, não. Tipo assim, legalmente, juridicamente, tá ligado? que são do legislativo Territorialmente tudo bem, mas juridicamente não, pô. Ela deveria ser anexada a outra cidade ao redor, e as duas cidades, que também deve ser pequena, alguma coisa do gênero, e a estrutura ser a mesma para as duas cidades, tá ligado? Aí você elimina metade do parasitismo. servem para propor Pelo menos da estrutura estatal de lá. leis municipais e para fiscalizar a atuação do executivo, que é o Esse povo vota e o voto deles vale o mesmo que o seu. prefeito e seus encarregados.
Atualmente, a página que registra as proposições e projetos Agora, isso não vai passar nunca, tá ligado? dele está vazia. Ou seja, ou eles não fizeram nada em 2025, que foi o primeiro ano de atuação desde que foram Não, tinha que fazer a cidade funcionar, velho. eleitos em 2024, ou o estagiário esqueceu de colocar no site. O gabinete do prefeito também aparece com quase R$500 mil em despesas anuais previstas para Olha isso, bicho. 2024. Em uma cidade onde a renda média anual por pessoa é de R$15 mil, Os caras estão indo de barco pra escola, pô, pelo amor de Deus, pô. Eu lembro do Charlinho. Charlinho do jornal que é muito mais jornal do que o jornal que você compra na banca de jornal, tá ligado? Do Charlinho, Hermes e Renato. o gabinete sozinho custa Esse vídeo é clássico. 70% de tudo que é arrecadado com impostos no ano inteiro. Isso pelo menos se tratando do prefeito anterior. O atual, que não atualizou o portal da transparência, foi eleito em 2024 com 5.252 votos de 8.242 votos válidos. Isso significa que nos dias das eleições, É uma boa, mais de então. 2.000 pessoas se deslocaram de outras cidades para votarem em Itaubal. Uma cidadezinha a mais de uma Entrar no Discord do PT. Vamos fazer uma live dessa um dia desse. hora da capital. Como administrador e gestor do município, ainda mais um minúsculo desse, no mínimo era de se esperar que a prefeitura teria um controle transparente e mensal de tudo, mas não é bem assim. O portal está desatualizado desde dezembro de 2024. Rapaz, o daqui de Recife também tá desatualizado tem um tempo, tá? Pagar a própria cidade, e só. A lista de unidades administrativas reforça essa ideia. São 19 estruturas diferentes entre secretarias, fundos e órgãos. Ou talvez 20, agora no novo mandato. Para uma cidade de 6 mil habitantes, com 29 empregos formais e com menos de R$800 mil de arrecadação própria. Se não há economia real, se não há Parar de ficar mandando esse negócio de MBL aí, velho. arrecadação, se não há mercado de trabalho, então para quem essa máquina foi construída? É impossível não notar que quanto maior a dependência da cidade dos repasses, maior também a força política de quem controla esses repasses localmente. Prefeito, vereadores e secretarias, todos eles aparecem como parte de uma engrenagem que precisa continuar girando. Eles são os representantes de uma cidade que não entrega desenvolvimento, mas que continua funcionando perfeitamente quando o assunto é salário, repasse e... Depois nego fala mal de separatismo. Olha essa merda aí, é verdade, velho. A cidade que, assim, uma cidade que é um grande foda-se. Tá ligado? estrutura administrativa. E aí a gente começa a perceber um padrão. Quanto menos a cidade produz, mais ela recebe. Quanto mais dependente ela é, mais indispensável se torna a estrutura política que administra essa dependência. Uma cidade que arrecada pouco, produz pouco e depende de tudo, mas que mantém uma máquina pública que custa muito, e muito acima do que qualquer lógica financeira permitiria. Então, como justificar um município inteiro operando nesse desequilíbrio permanente? Depois de olhar para os números de Itaubal, bate uma sensação incômoda. A cidade não tem para onde crescer dentro do modelo atual. Itaubal funciona como município, mas não funciona como economia. Existe oficialmente, mas não existe Funciona como um município também é forte demais, né, velho? de forma autônoma. Itaubal, do jeito que tá, não fecha a conta. E aí eu preciso questionar algo que vai incomodar muita gente. Uma cidade assim deveria continuar existindo no papel? Existem alternativas. É o que eu falei, a questão juridicamente não faz nenhum sentido você ter uma demarcação de um território como esse, dizer isso aqui é um município. Isso aí tinha que ser uma parte de um município maior, tá ligado? Ou de uma cidade maior. Algumas menos radicais, outras mais próximas do que o bom senso indicariam numa situação extrema. Uma delas é a regionalização de serviços. Em vez de cada município pequeno manter uma secretaria própria, uma frota própria, um prédio próprio, tudo poderia ser compartilhado com cidades vizinhas. Pois é, exatamente. Educação, saúde, transporte, obras e outras funções que não precisam de 20 estruturas separadas para atender 6 mil pessoas poderiam ser divididas. Muita coisa poderia ser centralizada em um polo regional, reduzindo custos e evitando que cada cidade com baixa arrecadação tenha que sustentar um mini estado particular. Outra opção é a gestão compartilhada, onde um município maior absorve funções administrativas de um menor. Boa É também. uma solução comum em países que têm muitos pequenos povoados e serve exatamente para evitar que localidades inviáveis dependam eternamente de repasses para pagar salários e prédios. É porque é fogo, pô. Você duplica o custo das estruturas municipais fazendo isso, tá ligado?
no caso, não fazendo isso aqui, deixando do jeito que as coisas, que os municípios já existem atualmente no Brasil. Se você puder, porque digamos assim, tem uma parte da estrutura que ela é igual em termos financeiros ou parecidos para todo município. Tem um custo parecido, tá ligado? Só que tu pode, que é um custo fixo, por assim dizer. Não é exatamente fixo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Se você elimina um município merda e deixa um outro município legalzinho controlando esse aqui, boa parte dos custos fixos se manteriam fixos ou teriam um leve aumento. Agora, obviamente, os custos variáveis, eles variariam. Vazios. Mas teria redução de custos no geral, de qualquer forma. Mas existe a alternativa mais direta e talvez a mais difícil de discutir publicamente: a extinção do município. Simplesmente incorporar Itaubal a uma cidade maior, unificar câmaras, gabinetes, Ai, mete o louco, pô. administrações e estruturas que hoje não fazem sentido isoladamente. Porque, vê só, a estrutura desse município é uma estrutura de gente de merda. Os políticos, os secretários, blá blá, é uma estrutura de merda, porra. Eles estão gerenciando o quê? Se o dinheiro não sai nem deles próprios, pô. É polêmico, claro, mas ia acabar com o discurso político local. Quando uma cidade funciona apenas como endereço administrativo, sem atividade econômica, sem autonomia e sem capacidade de se sustentar, essa solução entra sim na mesa. E ainda há um último ponto, e talvez o mais importante de todos: como sair do ciclo de dependência. Porque enquanto a população não tiver a oportunidade real de trabalhar, estudar, produzir e gerar renda, nada muda. O Bolsa Bicho, você tem que tirar o assistencialismo, o alimento do assistencialismo, pô. Ele retroalimenta o problema. Família continua sendo essencial para a sobrevivência, isso os dados deixam claro. Mas ele não pode ser a única estrutura econômica de um município inteiro. Não pode ser o começo, o meio e o fim. Programas de qualificação profissional, incentivo à agricultura familiar, pesca, manejo sustentável e até iniciativas de turismo, tudo isso poderia ajudar a reduzir a dependência. Mas para funcionar exigiria uma administração que estivesse comprometida com o desenvolvimento real e não apenas com a manutenção da própria máquina. E também não adianta nada ter esse monte de nome bonito para Onde tiver Estado, vai existir essa safadeza. Mas hoje em dia não tem como ter ciência de que existe uma coisa dessas. É um absurdo isso aqui, pô. Penso que poderia ser um biconstitucionalismo. Estilo Império Austro-Húngaro. Só que em vez de separar em etnia, separa socialistas dos capitalistas. Oh, seria maravilha. incentivar as pessoas se elas próprias estão acomodadas. A mudança exige que as pessoas queiram se virar por conta própria, trabalhar, empreender, criar alguma coisa e gerar valor para a cidade e para o país. E certamente o caso de Itaubal não é o único. Ele expõe um modelo de Estado que há décadas cria municípios sem base econômica, multiplica estruturas administrativas e perpetua dependências que beneficiam poucos e estagnam muitos. A Confederação Nacional de Municípios fez uma análise do PIB das cidades em 2016 e constatou que 2.725 dos 5.570 municípios do Brasil tiveram como principal atividade econômica a administração pública. Tá vendo? É só penduricalho de trabalho, velho. E isso significa que praticamente metade das cidades no país não se sustentam. Isso mostra que Itaubal não é um ponto fora da curva, é só um exemplo. Rapaz, não importa quão puto você fique com a situação do Brasil, tá ligado? Sempre tem uma informação nova acerca da nossa realidade que vai fazer com que você tenha uma percepção ainda pior. A pior notícia é sempre a próxima, tá ligado? A pior informação acerca do Brasil é sempre a próxima, velho. Explícito de um sistema que falhou. Eu chamei no início a cidade de inútil, mas eu não quis dizer que as pessoas são inúteis. Pelo menos não todas. Os representantes dessa estrutura inteira baseada na mamata são os principais. E não quer dizer que a população seja inocente. Parece uma situação surreal, mas andando pela cidade pelo Street View no Google Maps, com imagens de 2012, parece que a situação já estava se encaminhando para isso. As poucas ruas da cidade repletas de faixas de políticos fazendo campanha para as eleições. O pior é que a democracia não tem mudança porque toda a população dessa cidade é voto automático em qualquer político que fale sobre aumentar o assistencialismo. Pois é. A gente tem que criar um novo termo pejorativo para democracia, velho.
Vamos criar um novo termo para se referir à democracia. Bem pejorativo, bem escroto, bem escrotizado. Uma cidade onde nada mais acontece. E depois de ter visto isso e todos esses dados, é óbvio que tem mais cidades numa situação parecida. Sim. Você sabe de alguma? Ou mora em uma delas? Comenta aqui abaixo Alissoncracia, que eu não. vou atrás. Para assistir a minha nova Masterclass chamada Engajamento Invisível e entender como eu faço para transformar vídeo simples em um negócio, é só... Ou... Já existe, né, mano? É cleptocracia. Cleptocracia. Democracia não é pejorativo? Não, porque o comunista não acha que ser chamado de comunista é pejorativo. O socialista não acha que ser chamado de socialista é pejorativo, entende? Tem que ser mais incisivo. Apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela ou no link fixado Ué, nos quem quiser comentários pagar o custo desse dele vídeo. aí, ó. Aproveita Propaganda. porque ela deve sair do ar em breve ou vai passar a ser paga, então não dá mole. E para entender como o brasileiro pode pagar até 5% do valor de um imóvel só para poder colocar o próprio nome no documento, confere esse vídeo aqui que tá na tela. Aperta. Rapaz, isso aqui é foda. Meu pai comprou uma casa, bicho. Meu pai comprou uma casa, ele pagou 150 mil mais ou menos, e a casa tinha escritura. Aí, eu não lembro exatamente como é que foi, mas aí depois que ele comprou a casa, ele descobriu que tinha escritura, pra passar a escritura do nome de uma pessoa pra outra, custa uns 10 mil reais, mano. Tem que pagar a escritura e a escrituração da escritura. Ou tem que pagar a escrituração e a escritura da escrituração, um negócio assim, velho. Meu irmão, meu pai ficou puto demais, velho. Puto, mano. Porque, tipo, ele tinha gastado todo o dinheiro que ele tinha, mano. Ele não tinha mais dinheiro nenhum. Aí, como eu tinha uma grana, eu aportei, tá ligado? Eu digo, não, toma aí, velho. Usa aí o dinheiro aí. Tá de boa. Aí faltou 6 conto. Aí eu tinha 6 mil no banco e mandei pra ele. Tá nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais. Aí ele vai vender, ele tá querendo vender a casa agora. Quando ele vender, aí o aporte volta, tá ligado? Enfim, é isso, galera. O vídeo original vai estar aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve, deixa o like. Também se inscreve, deixa o like aqui no canal. E é isso, até a próxima. Valeu, falou e fui.